Um ótimo dia para você e seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos estudar então hoje Hilchot de Earth, capítulo 6, Halachá de número 1. Vamos ler o último parágrafo desta Halachá. Lembrando que nós estamos falando sobre locais que podem nos influenciar a deixarmos os caminhos do Eterno, ou mesmo pessoas que acabam nos pressionando de maneira que nos colocam em xeque com os valores do Eterno e o que fazer nesses casos. O texto, então, diz assim: se os que são malignos e pecadores não o permitem residir lá, a não ser que se misture a eles e siga sua conduta maligna, deve sair para as cavernas, bosques e desertos, ao invés de seguir os caminhos dos pecadores, conforme é dito: se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo. Isso em Irmiarro, Jeremias 9:1. Meu comentário. Aqui, Rambam Maimônides está falando já de uma outra situação. A coisa vai além de um ambiente que te estimula a andar fora dos caminhos do Eterno, ou mesmo de pessoas que te pressionam a fazer coisas que vão contra os valores e princípios estabelecidos pela Torá. Aqui nós estamos falando de quando as pessoas nos colocam de maneira direta uma questão: permanecer com eles ou seguir o Eterno. Quando nós nos encontramos nessa situação, muita gente se sente bastante angustiado. É natural se sentir angustiado. O que não é natural é termos dúvida do que fazer. Se chegar numa situação em que alguém disser ou o Eterno ou eu, a sua resposta deve estar na ponta da língua: o Eterno. Se alguém te pressiona de tal maneira a dizer: você, para estar aqui, precisa deixar os valores da Torá, então não há o que discutir, não há o que fazer, senão deixar aquele local, deixar aquela situação, deixar aquela pessoa e se voltar para o Eterno. Ir para cavernas, bosques e desertos, como o Rambam Maimônides falou, no exemplo em que ele deu, seria certamente uma situação de grande dificuldade. Ninguém que mora numa caverna ou num bosque ou num deserto tem uma vida fácil. Porém, é melhor ter uma vida mais difícil, encarar a dificuldade às vezes de deixar determinadas situações, do que se manter numa situação mais confortável, porém que nos faz termos que optar por deixar os caminhos do Eterno, abandonar um preceito que seja da Torá. Não estamos falando de uma situação temporária, não estamos falando de uma situação pontual, mas sim de um padrão, de uma conduta em que as pessoas nos forcem a fazermos as nossas escolhas. E se for literalmente impossível deixar aquela situação naquele exato momento, o que devemos fazer é tornar missão de vida sairmos daquilo o quanto antes. Se temos, por exemplo, um trabalho onde o nosso chefe nos força a escolher entre a Torá do Eterno e permanecer naquele local, o que devemos fazer? Buscar o quanto antes, dia e noite e dia, um outro trabalho onde possamos servir ao Eterno sem passar por esse tipo de constrangimento. Nada, nem mesmo familiar, nem mesmo se manter num convívio de amigos muito próximos, vale a pena quando o preço é abdicar da moral, quando o preço é abdicar do Criador, quando o preço é abdicar dessa escolha tão preciosa que nós fazemos, que é seguir ao autor da Torá. É muito, muito importante que nós tenhamos isso muito claro e que as pessoas que estão ao nosso redor também tenham isso muito claro. Você pode, inclusive, dizer: não me pressione, porque se você me pressionar, a minha escolha será esta. Às vezes, só o fato de você deixar isso claro já é suficiente para que a pessoa recue. Se não for, não tenha medo de tomar uma atitude, mesmo que seja uma atitude que aos olhos dos outros
pareça drástica, mas nada vale a nossa paz de espírito, a nossa capacidade de colocarmos a cabeça no travesseiro com a nossa consciência limpa e tranquila aos olhos do Criador, com a certeza e a convicção de que estamos andando num caminho que agrada a Ele, porque se nós andarmos num caminho que agrada a Ele, Ele nos suprirá. Nós não precisamos de nada que venha de outras pessoas. Se o Criador dos céus e da terra for por nós, andar conosco e nos abençoar. Nunca, portanto, vacile e hesite nessa decisão. Sempre que a escolha for o eterno e alguma outra coisa, o eterno deve prevalecer. Até amanhã, se o eterno nos permitir.